Bem-vindo, Adriano. Boa noite. Muito bem, o pessoal aqui está bem despertos. Que maravilha, muito bom. Sejamos todos bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre é uma honra e uma alegria retornar a essa casa espírita, rever as pessoas que compartilham com a gente ao longo do tempo da jornada espírita, nos ajudando sempre. Cada vez que viemos aqui, sempre mais ou seja, a gente começa a dever cada vez mais para essa casa espírita. Então a nossa dívida na noite de hoje vai crescer um pouquinho mais, mas prometemos pagar na próxima encarnação. E muito bom que todos nos reunimos aqui nos dias atuais, em que muitas vezes não temos um lugar tão confortável, com pessoas tão amigas e generosas para nos reunirmos e conversarmos, e estudarmos e refletirmos em torno de tópicos que fazem diferença muito grande na vivência nossa na Terra, como pessoas, indivíduos e também como humanidade, sociedade, comunidade, etc. E o nosso tópico da noite não está aqui, porque eu esqueci o pendrive, né? Mas perante o corpo, este é o tópico, né? Estaremos reflexionando um pouco através do corpo físico e sobre o corpo físico nosso, que foi sugerido para a nossa reflexão da noite do livro Esperança, né? Que esse tópico é que o Emmanuel coloca para nós no livro Esperança, mas também reproduzido, ou seja, copiado em outros livros de Emmanuel, também a mesma temática, e que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não me ouvido agora o capítulo, mas acho que é o capítulo 17, alguma coisa assim, que é cuidar do corpo e do espírito. É o último item deste capítulo, em que os espíritos trazem para nós a importância, né, fenomenal que é de cuidar do nosso espírito, ou de nós, espírito, e do nosso corpo. Não é cuidar do corpo, né, que aí desligar do espírito, cuidar do espírito, desligar do corpo. Dentro do espiritismo a gente tem essa visão holística ou completa de nós como corpo e espírito. No entanto, ou seja, ao longo, porque também somos pessoas, indivíduos em aprendizado, ainda não adquirimos, né, a experiência e conhecimentos perfeitos e completos que faça com que nós utilizemos de todo o cabedal que temos, sendo de corpo físico ou as potências do espírito, de maneira eficiente e totalmente correta. Então, obviamente, ao longo do tempo sempre se houve muita confusão em torno, principalmente, do nosso corpo físico, desde lá os primórdios da nossa evolução. Mas, felizmente, através da ciência moderna e através principalmente do espiritismo, temos ao nosso alcance, né, conhecimentos, instruções suficientes para que possamos utilizar do corpo físico de maneira mais adequada possível, dentro do limite das nossas forças e dos nossos esforços, né? Se a gente procurar, através da história da Terra, principalmente dentro das religiões e principalmente ainda dentro das religiões ortodoxas, a gente vai perceber que o corpo físico, né, o nosso corpo, sempre foi, né, colocado à margem, ou é o principal responsável pelas nossas dificuldades na Terra. Muitas religiões, muitos indivíduos, né, culparam e ainda culpam, responsabilizam este corpo físico nosso, né, que hoje a gente utiliza, pelos nossos desmandos, pelas nossas fraquezas. Haja vista que há o ditado popular dizendo que a carne é fraca pelo algum desvio que o espírito cometeu, né, dando a entender que o culpado, né, o responsável seria o corpo físico.
Naturalmente que essa não é a visão espírita, como a gente vai percebendo ao longo do estudo. O responsável vai ser sempre e sempre vai ser o espírito imortal que somos todos nós. Mas só agora, no século XXI, nessa encarnação que estamos tendo, infelizmente dentro de uma doutrina maravilhosa, e o complementar estudo da ciência, vamos percebendo que realmente nós, espíritos imortais, temos que cuidar, apreciar e utilizar o corpo físico de maneira eficiente. Os fatos atuais, né, que nós temos, que afeta constantemente, diariamente, o nosso corpo físico, dos nossos vizinhos, da sociedade, em termos de perturbações, doenças, disfunções, é alarmante, né, muito grande. E todo o tipo, né, de alternativa possível existe na sociedade. Todos esses modelos de tratamento, de entendimento do corpo físico têm sido colocado à nossa disposição e muitas vezes, né, surgindo resultados positivos, outros negativos. Para nós espíritas, né, nós temos essa doutrina maravilhosa que vai nos ajudar a compreender como melhor tudo isso pode acontecer para nós, né, dentro daquilo da nossa programação reencarnatória, para as nossas reencarnações futuras e etc. A gente vai perceber dentro das religiões ortodoxas que no passado, né, ainda acontece nos dias de hoje, mas assim com menos frequência, ou seja, a punição do corpo físico de algum problema que o espírito está tendo. Suponhamos, né, que o espírito seja assim muito invejoso, né, ou foi muito invejoso, e daí o espírito, né, a pessoa martirizava o seu corpo físico, mutilava o seu corpo físico para ganhar méritos diante de Deus ou para que ele pudesse se ver livre da inveja que ele carregava no espírito, né? Isso acontecia com frequências grandíssimas, principalmente dentro da religião ortodoxa. No Espiritismo, a gente sabe que não precisamos punir o nosso corpo físico de maneira alguma. As nossas células que compõem o nosso corpo físico não são responsáveis pelos nossos erros. Aliás, elas precisam ser tratadas com seu devido valor, né, utilizadas no seu devido valor e ajudadas a nós, né, carregar as tarefas que viemos desenvolver na Terra. E, ou seja, o Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais e que este corpo físico que ora, neste momento, eu, Adriano, vocês utilizam, é o resultado de uma construção milenar. Esse corpo, do jeito que você, eu tenho, todos nós temos, não é o resultado somente dessas reencarnações dos fatores genéticos, né, que foram compostos na minha reencarnação. Ele é uma construção milenar, né? Tudo no nosso corpo físico é o resultante de experiências que se vão ao infinito, né? Então não dá para nós, ou seja, falar nesse instante que eu irei desfazer de uma característica fisiológica minha do dia para a noite, sendo que foi demorado aí centenas de anos para que esta, seja positiva ou negativa fisiologicamente falando, esteja comigo. Então nós propomos aqui dentro do Espiritismo trabalhos, né, porfiados, disciplinados para reconstruir aquilo que esteja, ou seja, nos incomodando de alguma maneira, principalmente, ou seja, fatores de saúde que são tão atuais nas nossas vidas e perturbações que precisam ser realinhados para servir melhor o espírito. Então, ou seja, as nossas pretéritas vidas, todas as ações, todos os pensamentos, todas as emoções, todos os sentimentos, onde nascemos, ou seja, o lugar, o tempo, o espaço, tudo influenciou para que nós chegássemos nesse instante com a saúde que temos, com as doenças e enfermidades que temos, com todos os fatores
em sua totalidade, do jeito que nós apresentamos nos dias de hoje. E amanhã, depois de amanhã, no século por vindouro, né, vai representar também a nossa caminhada de como estaremos utilizando o nosso corpo físico, a nossa vida, né, as nossas experiências ou seja, serão acumuladas e vai representar o nosso corpo físico do futuro. Desta forma, o Espiritismo nunca cansa de falar para nós que a educação é sempre a melhor, ou seja, opção para nós espíritas, ou para toda a Terra, toda a humanidade em si. E nada mais importante dizer que nós fazemos no Centro Espírita a evangelização para ajudar a criança desde a sua infância a crescer e a utilizar o seu corpo físico educado para, ou seja, obter mais chances, ou seja, de sucesso nos seus empreendimentos da Terra, sendo que o corpo físico nosso, vocês podem até discordar comigo, que talvez não discordam, mas podem, é sempre o instrumento ideal para cumprir os nossos objetivos na Terra. Se nós formos buscar na nossa história, ou na história de qualquer conhecido da Terra, e Emmanuel diz isso no seu livro, Sócrates, por exemplo, utilizou, ou seja, da sua fala, para desenvolver a sua doutrina, ensinar os ensinamentos, ou seja, socráticos para os seus discípulos. Foi através da fala, foi através da boca, um órgão físico. Ele não utilizou somente do pensamento, que é do espírito, mas que precisa do corpo físico para ser vinculado, né? Outras pessoas, né, utilizaram das mãos. Nós utilizamos dos pés, né, para chegar a esta casa espírita. Eu utilizo da voz para falar para vocês. Vocês utilizam da visão, da audição, dos sentidos do corpo físico para que se faça compreensível a vocês aquilo que nesse instante eu passo para vocês, recebo inspiração dos Espíritos através do Espírito, mas codificado também, ajudado pelo cérebro, né, e vinculado a todos vocês aqui nesse instante. Então, todas, sem exceção de nenhuma, as nossas atividades na Terra são desenvolvidas através dessa máquina que chamamos de corpo físico. Desta forma, todos os sucessos ou insucessos nossos na Terra, muitas vezes vai depender das condições que nós estamos, ou seja, utilizando o nosso corpo físico. Mas, obviamente, como viemos de um passado de aprendizado muito grande, estamos, ou seja, em direção ao futuro, mas infelizmente com alguns deslizes do passado, alguns prejuízos espirituais no que se tange à nossa moral, que afeta, como a gente vai ver aqui, ao nosso corpo físico, nós agora encarnamos, a humanidade encarna nesse instante com problemas muito graves em torno do seu corpo físico. E daí, ou seja, a medicina, com todo o seu avanço, as pesquisas, etc., tenta de algum modo nos ajudar ou seja, a minorar, que graças a Deus ajuda a minorar todos os efeitos negativos, né, que se manifestam através do nosso corpo físico. Depressões, neuroses, cânceres, úlceras, a gente vai aqui numerando ao infinito aqui problemas fisiológicos que ocorrem conosco constantemente, devido naturalmente a abusos, né, nossos permitidos nesta vida e em outras vidas passadas, que agora resulta no instante atual para nós. Nós espíritos, ou tantas correntes no mundo, percebe que o corpo físico é realmente um santuário. É realmente importantíssimo na nossa vida cotidiana. Perguntar isso para quem tem um problema fisiológico mais grave seria realmente assim até uma coisa muito cômica e abuso da pessoa, porque a pessoa que está passando por um problema físico grave é que realmente percebe quanta falta faz, ou seja, um corpo físico mais completo. Eu que tenho um problema de vista assim mais ou menos que dá para levar a vida, eu vejo, ou seja, aliás, não vejo a falta que faz ter uma visão mais completa.
Felizmente eu tenho espiritismo que me ajuda a entender as razões de tudo isso. Então, para quem não tem, ou seja, há uma saúde completa, um corpo perfeito, se poderíamos dizer que alguém na Terra tenha, é que percebe as dificuldades e a falta que faz para desenvolver certas atividades, né? Para cumprir os seus projetos de vida na Terra. Então, ou seja, há essa demanda desenfreada muitas vezes, né, de tratar o corpo físico, fazer todo tipo de trabalho possível para que este corpinho aqui funcione com perfeição. Isso nas doutrinas materialistas, espiritualistas, New Age, etc. Então ou seja, essa preocupação que é muito boa. No entanto, para nós espíritas, não é somente a preocupação unicamente com o corpo físico. A nossa preocupação primária precisa ser o espírito, que é o dono do corpo físico, o motorista dessa máquina, né, que ele está utilizando. As raízes, né, que a gente vai perceber, principalmente no livro do Emmanuel, que se chama Pensamento e Vida, ele tem que eu vou até trazer para vocês aqui alguns trechos do Emmanuel, que ele fala do corpo físico e da saúde. Ele vai demonstrar para a gente, não só o Emmanuel, of course, dentro do Espiritismo por um geral, vai demonstrar para a gente que as raízes de todas as dificuldades fisiológicas que temos, né, todas as enfermidades, elas são originadas nas deficiências do espírito que somos todos nós. Ou seja, é do espírito para o corpo, não é do corpo para o espírito. Então, se efetuarmos esforços somente para o corpo físico, a gente vai ter, então, problemas, porque não vamos alcançar a raiz. Então, para nós trabalharmos aqui, o convite vai ser sempre os dois. Porque mesmo dentro do Espiritismo, com todos esses conhecimentos que a gente está habituado a obter dentro da casa espírita, há pessoas que pensam que o corpo físico é a raiz e tem que ser tudo ali trabalhado. Então a alimentação tem que ser impecabilíssima. Nutrientes X, Y, Z, o negócio assim parece uma tabela periódica, constantemente a dieta é assim fenomenal. Que, ou seja, tem o seu ponto muito positivo. No entanto, a gente acaba percebendo que a pessoa, ou seja, efetuou drasticamente este compromisso, esse esforço nessa área e esqueceu da área espiritual, que é, ou seja, a parte principal, ou seja, uma tem que complementar a outra. Daí a pessoa, ao longo do tempo, a gente acaba percebendo isso, uma certa desilusão com a sua dieta, com o seu compromisso com os nutrientes, etc., porque a pessoa continua tendo alergias, a pessoa continua tendo doenças, problemas, etc., etc., que não foram corrigidos com o esforço que ela estava colocando. Porque, naturalmente, faltou o trabalho espiritual. E há tantos outros também que acham que é simplesmente fazer preces, fazer caridade, que o corpo vai ficar bonitinho. Não vai pegar uns quilinhos a mais, não vai ficar diabético, né? E aí a pessoa come doce a valer, estressa, mas a caridade vai curar. A caridade vai ajudar. A prece ajuda bastante, mas a dieta, a correção alimentar nos nutrientes que a gente, ou seja, ingere, também é fator interessante de ser observado. Ou seja, então nós somos resultados de tudo isso. E a ciência demonstra isso. Darwin, já lá junto com Kardec, na época de Kardec, demonstrou para a gente que a gente somos seres evolucionais ou evolutivos, vindo da evolução. É uma cadeia constantemente se renovando, em que um passo anterior serve de sustentação para o posterior. Então, ou seja, dado a isso,
nós, né, vamos precisar efetuar nas nossas vidas projetos, já que, se você, eu, nós acreditamos que teremos que reencarnar de novo, temos que utilizar o corpo de novo na Terra, e que o próximo corpo que eu vou ter na próxima encarnação vai depender desta vida de hoje, necessariamente vai depender dessa vida de hoje, dos meus dias, os meus momentos dessa vida de hoje, é preciso saber então como construí-lo para o futuro. E se nós pretendemos ficar muito tempo na Terra ainda nessa vida, se você quer voltar amanhã, talvez não haja tanto tempo assim, essa noite, mas eu acho que todos nós aqui queremos ficar ainda muitos anos na Terra, até mesmo a última gota, aí mais 100 anos para cada um de nós aí na Terra, certo? Então, ainda dá tempo de corrigir, ou seja, de ter um corpo, um instrumento fisiológico para que possa suprir as nossas necessidades na Terra com mais eficiência. Então, ou seja, ter um corpo físico, como diz a leitura, perante o nosso corpo físico, eu quero ter um corpo físico daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, que possa me ajudar a chegar onde eu quero chegar, como o Emmanuel coloca para a gente. Ele faz a comparação com um motorista de um carro. Ou seja, se a pessoa quer um destino tal com o seu carro, ela precisa saber que tipo de carro que ela tem, motor, milhagem, etc, etc, e tratar o carro bem. Trocar o óleo, fazer as revisões, etc, etc. E se o carro falhar, não é culpa do carro. Ou seja, em si, chutar o carro, maldizer o carro, etc, não vai adiantar de nada. É preciso ver o que está acontecendo com o carro e saber. Nós precisamos ter um objetivo na Terra. Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? E onde eu quero chegar vai depender de quem está me levando. Que é o meu corpo físico. Quem vai me levar lá para Montverde nessa noite vai ser o corpo físico. Aliás, eu vou levar o corpo, mas o espírito não pode ir sozinho. Se o corpo quiser ficar aqui, vai ficar difícil. Temos que ir juntinho. E se estamos juntinho, agarradinho com o outro, não há como separar. Eu não posso ir arrastando ele. Se eu tiver que ir arrastando ele, vai demorar mais tempo. Então, é preciso ter que um balanço entre o artista e o instrumento. Se não é esse balanço, esse desafio total, vai ser um sofrimento só, porque o espírito quer subir a escada correndo, mas o corpo fala, olha, não dá, meu Deus do céu, o corpo então está perdendo o fôlego, já está quase chegando um ataque cardíaco, e não dá. Então, se tiver uma afinação entre as duas coisas, o espírito e o corpo, vai andar melhor as nossas circunstâncias na vida. Então, vou trazer para vocês agora alguns textos do Emmanuel aqui, que está no livro Pensamento e Vida, que felizmente eu salvei aqui no meu telefone. Só um momentinho, por favor. Então o Emmanuel coloca é o capítulo 14 do livro Pensamento e Vida. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e maus de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do corpo, ser-lhe as células do equipamento humano associado à própria vida desde a vesícula germinal. O que o Emmanuel está dizendo para a gente? Desde
o primeiro instante do nosso contato com o corpo físico, na primeira formação, em que se juntam as células do nosso corpo físico, ou seja, no útero materno, o espírito já está imprimindo todo o seu histórico evolutivo. Isso é milênios e milênios e milênios a fio de experiências sendo, ou seja, impregnado, gravado em cada nova célula que se vai desenvolvendo naquele corpo fisiológico até o nascimento e pela vida afora, que vai ser agregado novas experiências. Então, ou seja, nós devemos entender que o bebê que nasce, o que está nascendo através da gravidez, ele está naquele instante carregando um histórico fenomenal de experiências em que nós, muitas vezes, graças a Deus, com a medicina e etc., com toda a pesquisa, a gente pode até detectar alguns problemas já fisiológicos acontecendo na gravidez, naquele corpinho em formação. Mas a gente tem que saber que é o espírito em si que está imprimindo aquelas deficiências no corpo físico trazidas do passado, que agora está incorporando para serem tratadas, para serem regeneradas. Então podemos dizer, por isso que os espíritos sempre dizem que a Terra é um hospital da alma, mas também do corpo físico, porque o corpo físico ele vai sendo tratado também, as nossas células vão sendo tratadas ao longo da nossa vida. Pode ser que passemos uma vida inteira com um corpo doente, com problemas congênitos, mas ao regressarmos ao mundo espiritual, o nosso corpo espiritual, né, que dá o molde ao corpo físico, está agora sadio, porque foi então regenerado através dessa experiência que temos na Terra, com as ocorrências felizes e boas, nosso comportamento que fez com que tudo isso pudesse ser tratado. Se tivéssemos simplesmente tratado o nosso corpo físico durante a vida inteira somente com remédios farmacêuticos, com proteínas, etc., esquecidos do nosso corpo físico, poderíamos ter atenuado alguns problemas, curado outros fisiológicos. Mas ao regressarmos para o mundo espiritual, o nosso corpo perispiritual, que é o envoltório do espírito, estará com as mesmas defecções fisiológicas, com os mesmos problemas de natureza negativa, trazendo para o espírito uma futura reencarnação de novo, até que ele venha a se regenerar através da sua experiência reencarnatória, portando segundo as leis de Deus. O Emmanuel continua dizendo: desculpa. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que são próprios. É interessante porque está basicamente muitas vezes repetindo, mas as palavras muitas vezes são um pouquinho mais profundas. Porque o Emmanuel está falando aqui dos nossos reflexos. Isso não significa somente comportamento, atividades nossas. Significa emoções, significa sentimentos. Raiva, ódio, ciúme, maledicência, fofoca. Tudo que envolve a atividade de energias do espírito provoca uma reação imediata no corpo, que ora estamos utilizando, ou estará plantando, como meu nome vai colocar adiante, uma semente para ser colhida dentro do espaço do tempo no futuro. Não estará
nós nunca estaremos isentos de qualquer que seja das nossas ações que nunca se refletirá no corpo físico. Podemos até pensar que vai passar despercebido, que nunca vai voltar para nós um sentimento de raiva, um sentimento de rancor, de desordem, de violência, de rebeldia, e que eu vou colher isso no futuro em termos de atividade. A minha vida vai ser mais dura no futuro, sei lá, os meus projetos não vai dar certo. Isso também. Mas, no entanto, no que se concerne à nossa fisiologia, ela ressentirá. Porque estaremos, enquanto pessoas, espíritos imperfeitos que somos, estaremos reencarnando. E o meu corpo perispiritual me acompanhará, como tem me acompanhado ao longo das dezenas de reencarnações. E esse perispírito, que é o corpo espiritual nosso, plasma o corpo físico. Então, a cada etapa reencarnatória, o meu perispírito estando mais regenerado ainda estará o meu corpo físico. Saindo daqui do corpo físico melhor, através das ações, das provas bem vividas, resignações, amor, caridade, entendimento, etc., meu corpo físico, ou seja, estará melhorado, também o meu perispírito voltando para o espiritual, e assim há umas sucessivas reencarnações até que nós não necessitamos mais de reencarnar porque estaremos purificados, livres das aflições, dos problemas fisiológicos que naturalmente compõem o mundo que vivemos, que é de provas e expiações. Mas isso só se dará através do espírito moralizado, completamente moralizado. Não se dará apenas com a nossa, ou seja, educação alimentar. É fantástico, e nós temos a educação alimentar que hoje temos, graças a Deus, também porque indivíduos moralizados, preocupados em trazer uma saúde mais completa para a Terra, teve, ou seja, a coragem de pesquisar, etc., e trazer para nós. Mas não venhamos ou seja, a entender de que somente à custa, ou seja, de algumas verduras na terra comidas ao longo da vida, ou de alguns músculos, estaremos, ou seja, tendo no futuro um corpo bom, ou seja, bonito, etc. Né? E demonstrando para nós que também o nosso corpo físico tem, ou seja, as suas limitações. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo ou remoto, que somos infeliz, desculpa, me perdi aqui. Está vendo como é que a vista faz falta? Próximas e reclamando-nos atenção na esfera física. Então, ou seja, agora nascemos com problemas X, Y, Z, chamando-nos atenção na esfera física. O que devo fazer agora? Mesmo que eu não tenha essas doenças, né, congênitas ou problemas mais sérios, né, mas qual é o tipo fisiológico que eu tenho? Como tenho tido portado nisso tudo? Isso tem que ser reflexões que a gente tem que colocar para a nossa vida. Surgem, porém, outros cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo, da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa vigilante com segurança e precisão. Então são coisas inconscientes, constantemente ressurgindo para e serem corrigidas, né, que surgem em nosso corpo físico. Então surge uma úlcera, surge um problema que a gente fala, nossa, mas nesta vida não me lembro de ter, né, tido alimentação que possa ter tido, ou seja, eu tenho tido um exagero fisiológico, tenho sempre resguardado o meu corpo físico, cuidado bem dele. Surge agora um problema X. Não tem razão de ser.
mas está aqui no inconsciente. O consciente gravou nas nossas células físicas, né, um acontecimento que deveria acontecer durante a nossa vivência na Terra. E para quem estuda as obras, principalmente de André Luiz, quando eles trabalham no mundo espiritual, o nosso corpo espiritual, estudando as nossas prováveis dificuldades na Terra no que se concerne à nossa fisiologia, a gente vai perceber quão trabalhoso são as nossas reencarnações, como deverão tudo ser ocorrido na nossa vida dentro, ou seja, de um programa que nos faça progredir mais rapidamente. Então há investimento em nós, aqui nesse instante, que fora feito antes e durante a nossa vida, ou seja, antes no mundo espiritual e durante a nossa reencarnação e até nesse instante, para que tenhamos uma saúde ou uns problemas de saúde, que podemos dizer dessa forma, que venha estruturar o nosso espírito para sermos pessoas melhores. Então, no mundo espiritual, os espíritos nos aconselham, né, a enfrentar certas barreiras de natureza corporal, né, para que venhamos desenvolver o nosso espírito em certas áreas. Então, as pessoas nascem com corpos mais formoseados, mais bonitos, etc., que lhes sirvam melhor a vida, mais fortes, mais saudáveis. Mas se aquela pessoa que supostamente tinha tido uma programação, um esforço no mundo espiritual para que ela tenha esse tipo de vida na Terra até certo ponto, e não se preocupou em se manter isso tudo, vai ter problemas seriamente. Então, ou seja, não é muitas vezes um só fator que vai determinar toda a nossa cadeia de desenvolvimento do nosso corpo físico na Terra. Há milhares de fatores e quase sempre os fatores que mais desorganiza mesmo a natureza fisiológica é o nosso comportamento atual, a nossa displicência tanto com o espírito, tanto com o corpo. Esses dois fatores são, ou seja, de predominância maior, porque os investimentos, mesmo que muitas vezes, como a gente vai até ler um pouquinho adiante aqui, tenhamos que vivenciar dificuldades tremendas na Terra em que se concerne ao corpo, mas se o espírito está totalmente, ou seja, ligado, ciente de que ele precisa melhorar, aprender, regenerar e trabalhar, esses fatores são atenuados, como o Espírito Emmanuel vai colocar para a gente, eu acho que no próximo parágrafo. E ele fala aqui justamente isso. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. Teremos de qualquer forma, ou seja, que enfrentar as consequências. Mas essas consequências, elas estão na pauta da justiça de Deus. E a justiça de Deus é de soberana justiça, de amor e de caridade. Então teremos os atenuantes se portarmos, como o Emmanuel fala aqui, justos aprendizes. Então poderemos até ter uma programação de drásticas consequências fisiológicas, corpos Y, Y, Z, que renascem e nascem na Terra constantemente, mas podem ser modificados. E a gente tem justo testemunho disso diariamente, muitas vezes, pessoas que foram muitas vezes desenganadas pela medicina, que deveriam desencarnar amanhã, depois de amanhã, e no entanto, muitas vezes sobreviveram décadas e décadas a fio. Pessoas que supostamente ficariam tetraplégicas, paraplégicas, dementes mentais, etc., etc., sobrepõem essas expectativas e constroem uma vida normal. Isso constantemente é revelado para a gente e não precisa ir muito longe. Só pesquisar algum hospital, colocar Google, etc., a gente vai ver experiências dessa natureza. Porque houve o justo atenuante para tudo isso.
Então não quer dizer agora que se nós estivermos, ou vizinhos, ou alguém que a gente conhece, esteja vivenciando uma dificuldade X, em que ela vai ficar assim para sempre. E que o negócio vai ser difícil mesmo para toda a vida, que não tem conserto, etc. Pode até ser, a gente não sabe. Mas dentro do Espiritismo a gente tem uma palavra mágica que se chama a esperança e a fé. Essa pessoa que nós enxergamos agora como está num processo irremissível para o seu corpo físico, pode até ser que sim, mas o espírito vai caminhar. E ela, pode ser que não, amanhã, ao revés da nossa fé ou da nossa predição, etc., ela vai superar e pode ser que nós estejamos no lugar dela em situação pior depois de amanhã. Então, tudo isso nós, espíritas, vamos aprendendo a levar em consideração nas nossas vidas para que, ou seja, essa máquina física nossa venha nos ajudar melhor. E o Emmanuel coloca aqui uma frasezinha bem importante. A prática do bem simples e infadigável pode modificar a nota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor por nosso reflexo melhorado e mais nobre amparo, luz e apoio segundo a lei do auxílio. Então, a prática infadigável do bem, né, nu e cru simples, vai constantemente, paulatinamente, regenerando, modificando situações intrínsecas do nosso corpo físico. Então, é essa tarefa. E é por isso que a gente estava comentando um pouquinho antes das surpresas que a gente recebe. E muitas vezes acontece conosco mesmo. Conosco mesmo. Até a gente reclama muitas vezes das pequenas dificuldades de saúde, corpos assim não tão eficientes, etc. Mas o que nós não nos é dado saber muitas vezes é de que poderíamos estar em situação complicadíssimas. Muito complicadas se não fossem a intervenção do mundo espiritual e os nossos esforços que a gente tenha feito. A gente fala assim, mas já tem décadas que eu vou no centro, trabalho na evangelização, participo de palestras, faço caridade, visito Romulense, etc. No entanto, estou aí com problema X de saúde e tal, meu corpo físico não está tão forte e tal. Bem, se você não tivesse feito tudo isso, minha filha, talvez nem estaria vivo. É por isso que está viva, está aí, entendeu? Está aqui, está vindo no centro espírita, porque se não tivesse fazendo tudo isso, já tinha desencarnado. É verdade, gente. Acontece muito isso. Eu tenho experiências, graças a Deus, tenho obtido da espiritualidade, não tenho feito assim grandes coisas, mas Deus é o maior investidor que já existiu e vai existir sempre. Por isso que é Deus. Ele vê o nosso futuro que a gente pode dar daqui em encarnações prosseguintes. Então ele investe. E a gente vai ficando devedor. Quanto mais investimento a gente recebe, mais a gente deve. Mais a gente tem toda a eternidade para dar. E a gente começa a dar de pouco a pouco. Mas, sem dúvida nenhuma, eu já tive problemas de saúde muito graves. Muitas vezes que foram corrigidos através de tratamentos espirituais durante o sono que eu recebi. Isso eu digo para vocês, que eu recebi constantemente, várias vezes, tratamentos espirituais que, assim, muitas vezes você acha que é um sonho. Está no hospital, houve esse tratamento, acordei, mas você estava sofrendo aquele problema, daquele dia em diante você não tem mais o problema. Já houve algumas vezes em que eu tinha alguns problemas que já tinha alguns meses, algum tempo fisiológico, e eu tive um tratamento durante o sono, e que no outro dia em diante
negócio foi embora. Eu falei, nossa, foi ineficaz esse tratamento. E que a gente conta muitas vezes, a gente compartilha esse tipo de experiência, a pessoa fala, mas durante o sono? Bom, se a gente não sabe, os hospitais do mundo espiritual, os médicos e tudo são muito mais eficientes do que o da Terra. Estão esperando oportunidades, muitas vezes nossas, de nos abrirmos e termos muitas vezes um certo mérito, né, ou oferecer para eles uma garantia para o futuro de trabalho aí, que eles vão investir em nós. É por isso que eu não posso parar, porque eu sei dos investimentos e não quero postergar ainda muito mais aquilo que já estou no devedor. Mas isso acontece constantemente conosco. Alguns, como eu, têm consciência, né, conseguem lembrar, mas outros não. Apenas muitas vezes aquele problema que estava incomodando ela, ou queria incomodar, não vai incomodar mais, parou de acontecer. Por quê? Será que foi mesmo a minha dieta? Talvez tenha ajudado. A gente percebe nos livros de André Luiz, por exemplo, no Mundo Maior, em que durante o passe, o espírito Aulo, se não me engano, ele está comentando os efeitos do passe para o André Luiz. Aí ele fala, tá vendo aquela senhora? Ela teve uma discussão em casa, etc. E ela agora, ou seja, alojou um problema, uma mancha aqui na altura do coração que ia afetar o seu coração, talvez ter um ataque cardíaco. Aí entra o passista, né, com auxílio espiritual, eles removem aquela mancha e tal, remove aquela probabilidade de ataque cardíaco que aquela senhora deveria talvez acontecer com ela posteriormente. Ela vai embora, nunca soube que ela teve aquele problema que foi prevenido ali durante o passe, nem nada. Isso, centenas de pessoas vêm aqui no centro espírita, recebem o passe, é tirado, por exemplo, talvez um câncer, é tirado, por exemplo, talvez uma provável outro problema que ia acontecer com ela, ela vai embora, achou que não porque ela não estava sentindo nada, ela achou que não ia acontecer nada com ela. Né? Isso não é verdade, porque a gente já começa a sentir, realmente, antes a gente não estava sentindo, agora estou. Então, ou seja, as bênçãos de Deus e investimento nessa nossa maquinaria física aqui é enormíssima. Né? E o que faz a diferença, né, vou voltar uma coisa aqui, é o nosso comportamento. As nossas ações são importantíssimas. E o Emmanuel coloca mais na frente, né? A gente muitas vezes até meio que repetitivo nisso tudo aqui, mas é o que vai fazer a diferença de qualquer jeito. Em dezembro agora eu vou fazer uma palestra, né, um estudo bem curto, aliás, lá na Virgínia, que é um tópico sobre a humildade. E de uns anos para cá, né, alguns espíritos amigos, outros inimigos, tem, assim, e até pessoas encarnadas têm, assim, justamente apontado essa problemática a respeito da minha pessoa, de humildade. Eu sempre soube que eu não era humilde, mas, assim, eu falei, bom, na minha situação evolutiva, do jeito que eu estou aprendendo e tal, tá assim, no nível, no nível tolerável, por mim e pelos outros. Eu falei, estou bem. Estou esforçando e tal, fazendo aquilo que o Kardec fala para a gente, reconheça o verdadeiro espírito pelos esforços que faz para demonstrar suas más tendências, etc. Então, estou bem. Não estava tão preocupado assim com a minha humildade e também nunca me coloquei a estudar tanto. Até espíritos amigos já falou, Adriano, olha, é o seguinte, sabe, a humildade e tudo. Eu falei, tá bom, muito obrigado, a gente acha que é conceito dos espíritos, assim. E eles, então... E aí, a Vanessa me passou o tópico da humildade. Eu falei, é engraçado, né, esse tópico. Vou estudar, né, vou estudar o tópico. Aí eu comecei a estudar, no sentido de reflexionar e tudo. E depois de alguns meses, realmente, assim, o negócio começou a ficar meio conturbadozinho, assim, porque eu percebi quão patético era realmente a minha humildade. Eu me vi assim, eu fui revisando a minha vida, as minhas atitudes recentes, as minhas conversas, e falei, nossa, mas que patético, assim, patético mesmo, gente.
circunstâncias na minha vida. E eu percebi quão sábios são os espíritos, né? Eles tentaram de tudo. Eu falei, mas vamos dar o top para ele agora? Estudar, que de repente ele acorda. Está acordando, vai demorar um pouco ainda, mas estudando a humildade, né? E está esse tópico justamente alguns capítulos depois desse aqui no livro Pensamento e Vida, que é da humildade que Emmanuel coloca. Antes de entrar nesse capítulo da humildade com Emmanuel, eu colecionei alguns artigos científicos e tal, e alguns artigos espíritas, e percebi, né, que vários problemas físicos que acontecem conosco é justamente falta de humildade. A humildade é realmente uma medicina, uma terapia fantástica nas nossas vidas. E, por dedução, e depois consultando o próprio livro que Emmanuel coloca para a gente, Pensamento e Vida, ele coloca lá várias doenças, né, que ocorrem por falta de humildade. Várias doenças. Vocês podem ir no capítulo Pensamento e Vida da humildade, vocês vão ver lá o que o Emmanuel vai listar para a gente. Doenças que decorrem, doenças físicas, gente. Essa que dá aqui na pele, no osso, viu? Nas células físicas. Não é essa que vai do espírito, não. No corpo físico, devido à falta da humildade, do exercício da humildade. E eu percebi em mim mesmo vários, né, alguns probleminhas fisiológicos, algumas coisas que andavam acontecendo comigo que os exames não davam, etc., aquela coiseira que a gente vai no hospital não dava, era justamente a falta do uso da humildade. A humildade. Problemas de dores, algumas coisas parecidas, não vou falar aqui porque talvez vocês vão achar que que vocês também estão com falta de humildade. Não, então não quero fazer vocês. São só algumas coisas que só eu tenho, mas que eu descobri. E depois que então comecei a trabalhar um pouquinho mais a humildade, fazer algumas terapias de humildade na minha vida, pequenas coisas, houve uma melhora sensível fisiologicamente falando na minha saúde. Estresse, problema que o Emmanuel coloca para a gente aqui, um estresse nervoso muito grande decorre do problema de falta de humildade. E o problema nervoso, ou seja, é justamente o que vai ramificar energias super negativas, tensões super negativas ao longo do nosso corpo físico, favorecendo também outros tipos de doenças que aglomerem. Fora o nosso humor de trabalhar com as pessoas e as nossas relações interpessoais, decorrente de falta de uma virtude, que é a tal da humildade. Então imagine vocês que um problema de humildade, que podemos dizer que não é tão drástico assim, a ponto, né, de ser superlativo, trouxe para mim, traz para milhões de pessoas na Terra, né, um defeito fisiológico. Podemos colocar dessa forma. E poderíamos dizer que reencarnamos nessa vida com problemas muito graves, fisiologicamente falando, ou com defeitos, né, físicos incorrigíveis por falta de outro componente virtuoso na nossa vida. Quanto mais orgulho a gente tiver, quanto mais ciúme, quanto mais egoísmo a gente tiver, mais problemas, mais defeitos físicos vamos ter, ou teremos. Quanto mais virtudes adquirirmos, mais harmonia fisiológica, mais beleza fisiológica, obviamente a gente vai adquirir para o futuro. Mas nem sempre a beleza da pele, dos contornos, significa uma saúde fisiológica completa e tampouco, muitas vezes, uma saúde espiritual completa. Nos anais dos livros espíritas que contam, ou seja, as histórias no mundo espiritual, as experiências e programações reencarnatórias, os espíritos mais elevados até voluntariamente escolhem algumas provações físicas, alguns defeitos no corpo físico para ficar mais feinho,
para ficar mais defeituoso, ou seja, como no mundo de hoje em dia, em que se valoriza, no sentido equivocado, muitas vezes endeusa o corpo físico, no sentido do Deus. O Deus é, entre aspas, é o espírito, não o corpo. Se a gente endeusar o corpo físico e esquecer endemoniar, entre aspas, aqui o espírito, estamos num problema sério, como estamos tendo. Então, ou seja, já que a demanda principal nossa, muitas vezes, é endeusar o corpo físico, os espíritos mais superiores acabam escolhendo um corpo fisiológico assim um pouco mais fora de moda, para poder desenvolver as suas missões mais completas. Então, a gente, né, eu tenho uma desculpa, né? E gente como eu tenho, para pensar, não se preocupe, gente, eu não sou assim tão bonito, sabe o que é? No mundo espiritual, os espíritos mais superiores escolhem os corpos físicos mais feios, mais humildezinhos, para completar suas missões. Você está vendo aí, por isso que eu vou fazer o estudo da humildade, né? Até em posição adversa, arruma uma desculpa. Mas a proposta da noite de hoje é que a gente venhamos a estudar mais isso tudo, influenciar as nossas crianças, os nossos jovens, prepará-los para essa, ou seja, demanda que é a nossa vida reencarnatória, trazer para todos nós, para a nossa família, né? E a gente repete sempre temos que repetir isso para nós mesmos, para as pessoas que nos procuram, a essencialidade da educação em todos os pontos da vida. Os nossos jovens, as nossas crianças, muitas vezes estão tão perdidos com tantos tipos de informações a respeito do corpo físico, né? Nas escolas, tantas coisas são colocadas para eles em termos de moda, em termos de influenciação. Precisamos ter em mente que a gente muitas vezes até ouve, não, é o momento da criança, é o momento de jovem estar nisso. Pode ser um momento, muitas vezes é mesmo um momento de alguns anos, mas o que a gente não tem, que a gente não percebe é que é um momento de alguns anos, vai influenciar na próxima vida dele, vai influenciar na sua velhice. Muitas vezes, quando ele estiver lá nos seus 70, 80, 90 anos de idade, ele poderia ter evitado ela, o jovem, a criança, poderia ter evitado tudo isso desde agora, se nós tivéssemos, talvez, dado a nossa contribuição com mais eficácia, com mais insistência, com mais amor, etc. Ou seja, só um simples exemplo que os profissionais dizem para a gente, que suponhamos que uma criança de 15 anos, ela venha a tragar um cigarro. Um só trago de cigarro hoje, nesse instante, a criança com 15 anos. E ela passou aí até seus 65, 70 anos de idade sem nunca mais tocar no cigarro. E ela venha, aos 70 anos, o cérebro dela ainda reconhecerá o cigarro. Está impregnado com mais 50 anos posteriores, aquela única experiência ainda vai estar gravado no seu corpo físico, aquela única experiência. Então imagina as repetições de experiências negativas que nós nos permitimos e permitimos às nossas crianças, aos nossos jovens, sem nos esforçarmos em prevenir tudo isso. Por isso que reencarnações e reencarnações são necessárias para que tudo isso possa ser corrigido. Se é gravado 50 anos depois, um simples trago no corpo físico, significa que agora, nesse instante, estaremos colhendo resultados positivos ou negativos de há 2000 anos atrás, que foi gravado no nosso espírito e que agora precisa de sua justa correção, né? Então, isso é necessário para a gente, uma super conscientização da nossa parte, e o auxílio de Jesus, dos benfeitores espirituais, não desamparará a gente em qualquer situação que nós nos encontramos nesse instante ou nos encontraremos. Não ficamos pessimistas, nada disso. Jesus, os bons espíritos, como eu disse para vocês,
Eu já recebi, particularmente, enormes bênçãos no que se concerne à saúde física, em reparos, etc., que vai me dar, aí, se Deus quiser, alguns anos de vida futura, etc., e um corpo que me permita trabalhar, vivenciar e cumprir a vontade de Deus na Terra, tanto quanto vocês também receberam no passado e receberão no futuro, e as nossas crianças, etc. Mas se nós nos ajudarmos, Deus nos ajudará ainda muito mais. Muito obrigado.